projetor, Mateus capítulo 5. Para nós conversarmos um pouquinho. É bom demais adorar a Deus, né? Dá vontade da gente continuar. Capítulo 5, a partir do verso 1. Isso, obrigado. Quem está ali hoje? Guilherme, né? Obrigado, Guilherme. Mateus capítulo 5, se você não tiver uma Bíblia aí na sua mão, você pode pegar uma carona aqui com o projetor. Amém, amados? Mateus capítulo 5. Uma passagem muito conhecida, mas eu confesso para os amados que eu nunca preguei sobre essa passagem especificamente. Amém? Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 1. Podemos? Assentado como os irmãos se encontram, diz assim a palavra do nosso Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Verso 3 diz assim, deixa eu ver se está certo, é isso mesmo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Abaixa a sua cabeça só um pouquinho, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio que o Senhor já nos concedeu de aqui estarmos te adorando. E como acabamos de falar, é gostoso demais, Senhor. É muito bom te adorar. Mas confessamos que é muito bom também ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, fala mais um pouquinho com a gente, Senhor. Fala não só com esses que estão aqui no santuário, mas com aqueles que nos acompanharão, ou que nos acompanham nesse momento, através da transmissão, aqueles que em outro momento vão assistir esse culto, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, Senhor. Fala aquilo que nem queremos ouvir, mas aquilo que precisamos receber do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Nós repreendemos na autoridade do teu nome todo espírito contrário ao teu, que tente atrapalhar ou até mesmo impedir que os teus filhos ouçam a tua voz nesse lugar. Que somente o teu espírito tenha total liberdade para atuar e fazer o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, e todo o povo de Deus receba e diga... Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado, irmão Albino, que eu creio que foi ele, né? É sempre o mesmo anjo, né? Estava de olho fechado e eu não vi. Queridos, Mateus capítulo 5, aqui Jesus inicia, né? Porque ele vai, se não estou enganado, até capítulo 7, se eu não estou enganado. Jesus aqui começa um dos sermões, uma das mensagens mais fantásticas, mais sensacionais da Bíblia. E há até alguns estudiosos que se atrevem a dizer que esse sermão é como se fosse uma Bíblia dentro da Bíblia, devido ao grande número de ensinamentos, de lições que Jesus passa àqueles que estavam ali à sua volta, e que passa ainda para mim e para você, né, através desse sermão chamado Sermão do Monte, ou dependendo da sua tradução, chamado de Sermão da Montanha. E aí, queridos, o verso 1, que eu vou pedir para o Guilherme colocar para a gente. Pode colocar o verso 1, Guilherme, por favor? O verso 1, ele nos diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou.
E os discípulos, né? E ele se assentou, os seus discípulos se aproximaram dele, se assentaram ali também junto com ele. E aí o finalzinho do versículo diz assim, verso 2, por favor, Guilherme. Finalzinho do verso 2 diz assim, ou melhor dizendo, o verso 2, né? Então ele passou a ensiná-los. Queridos, a gente vê Jesus inúmeras vezes na palavra, usando essa expressão aqui. E Jesus entrou na sinagoga, e Jesus estava ali na praia, e Jesus estava ali no monte, e começou a ensiná-los. Por que a gente vê inúmeras vezes essa expressão na Bíblia? Isso deixa bem claro, queridos, que se Jesus, por inúmeras vezes, enquanto passou por aqui, né? Se ele usava grande parte do tempo dele, Jesus, um homem extremamente ocupado, extremamente solicitado, sempre onde ele estava havia uma grande multidão, sempre pessoas precisando dele para fazer alguma coisa, realizar algum milagre, uma cura, alguma coisa do tipo, né? Então, se Jesus, mesmo sendo tão ocupado e tão solicitado assim, ele utilizava grande parte desse tempo dele, que não era muito, para ensinar. Então, a gente pode pressupor que se ele se esmerava, se ele se esforçava, se ele se empenhava em ensinar, é porque havia no coração de Jesus uma preocupação que os seus discípulos aprendessem. Você está conseguindo entender? E essa preocupação que havia no coração de Jesus naquele tempo, querido, você pode ter certeza que é a mesma preocupação que ainda há hoje no coração de Deus. Que nós aprendamos. Porque quando a gente fala de aprendizado, é óbvio que essa expressão ela é bastante complexa, né? Ela traz consigo uma série de outros significados, podemos dizer assim. Mas quando se fala de aprendizado, automaticamente está se falando de, não só de você aprender propriamente, mas está falando de crescimento, está falando de amadurecimento, está falando de progresso. Está dando para você entender? Então a gente vê que havia no coração de Jesus essa preocupação, que os seus discípulos aprendessem. Por isso a gente vê aqui que Jesus, ele amava ensinar. Por que ele amava ensinar? Porque ele amava ver os seus discípulos, aqueles que estavam à sua volta, os seus seguidores, ele amava vê-los crescendo, ele amava vê-los progredindo, ele amava vê-los amadurecendo. Você está conseguindo entender? E como eu já disse, essa preocupação continua ainda hoje no coração de Deus. De nos ver aprendendo, de nos ver crescendo, de nos ver amadurecendo, de nos ver, como a expressão que o apóstolo Paulo usa muito, né? Deixando de ser meninos. Porque quando Paulo usa essa expressão, é exatamente isso que ele está falando. A expressão menino ali, ele está falando não só de menino, vamos dizer assim, fisicamente falando, né? Mas está falando ali de imaturidade. Não é assim? Então, quando Paulo fala, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, falava como menino. Ou seja, quando eu era imaturo, inexperiente, eu agia como inexperiente, como imaturo, tudo que eu fazia. Mas agora, depois que eu cresci, ou seja, depois que eu deixei de ser inexperiente, depois que eu deixei de ser imaturo, depois que eu alcancei uma certa maturidade, eu passei a agir com maturidade, a falar com maturidade, ou seja, Paulo deixa bem claro que na vida dele houve um crescimento. Esse mesmo crescimento que Deus deseja que ocorra na minha e na sua vida. Agora, o que é mais preocupante, queridos, é que, lamentavelmente, eu sei que você vai concordar comigo, de vez em quando a gente encontra com algumas pessoas que já estão no Evangelho até algum tempo, e eu confesso para os amados, no outro dia eu estava conversando até com uma pessoa sobre isso, eu falei, isso me entristece muito, porque há determinadas pessoas que já estão há algum tempo no Evangelho, ou pelo menos já frequentam a igreja há algum tempo, e aí você para conversar, ou às vezes não precisa nem parar para conversar, basta você observar as atitudes dessa pessoa, e as atitudes dela denotam, deixam bem claro que parece que ela já está há tanto tempo no Evangelho, já está há tanto tempo frequentando uma igreja, já está há tanto tempo ouvindo a palavra, mas a impressão que a gente tem é que essa pessoa, apesar de tudo isso, não aprendeu nada. Não cresceu nada. Não amadureceu nada. E deixa eu dizer uma coisa para os amados. É muito complicado você lidar com pessoa imatura.
Porque quando você lidar com uma pessoa imatura, você tem que ter todo um cuidado, até mesmo para falar, porque uma palavra, de repente, mal colocada, essa pessoa, em função da sua imaturidade, ela pode não entender ou entender de uma forma errada. E aí você tem até dificuldade, muitas vezes, até de se comunicar em função dessa imaturidade. Você está conseguindo entender? E o que é mais grave, queridos, muitas vezes essa imaturidade dificulta até o teu relacionamento até com o próprio Deus. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, quando eu vejo Jesus, o povo se assentou ali, a primeira coisa que Jesus começou a fazer, ensiná-los. Porque ele se preocupava que o povo aprendesse. Ainda hoje é assim, queridos. Deus se preocupa que nós venhamos a aprender. Que nós venhamos a crescer, a amadurecer. Está dando para os irmãos entenderem? É a primeira coisa que eu aprendo aqui com Jesus. Agora, muito mais do que ver os seus filhos aprendendo, isso ele amava. Agora tem uma coisa que ele amava e que Deus ainda ama hoje, muito mais que nos ver aprendendo as lições que ele nos ensina, é nos ver praticando aquilo que nós aprendemos. Isso aí, queridos, você pode ter certeza que alegra muito o coração de Deus. Ainda que você pratique e por falta, de repente, de conhecimento ou pela ignorância, né? Que é a mesma coisa, a ignorância que eu estou falando aqui é da falta do conhecimento. Ainda que por causa dessa falta do conhecimento suficiente, você pratique, digamos assim, de uma forma não muito indicada, não muito correta. Mas se no seu coração a sua intenção era acertar, você errou tentando acertar, Deus, querido, que conhece a intenção do coração, ele fica feliz. Por quê? Porque ele percebe que ainda que você tenha errado, mas você errou com a intenção de acertar, com a intenção de praticar aquilo que ele tem te ensinado. Você está conseguindo compreender? E hoje, amado, você pode ter certeza que uma das maiores carências que nós temos hoje nas nossas igrejas, uma das maiores carências que nós temos hoje no Evangelho, é exatamente essa, de crentes que pratiquem verdadeiramente a palavra. Por isso que a própria Bíblia diz o que é bem-aventurado aquele que ouve, mais bem-aventurado aquele que ouve e guarda, e mais bem-aventurado ainda aquele que ouve, guarda e pratica. Porque também, queridos, não adianta muito você aprender e só aprender. Aprendeu? Show de bola. Mas aprendeu para quê? Não é assim? O camarada faz autoescola, tira a carteira. Quando ele recebe a carteira, qual é a intenção? Quais são os projetos para o futuro? Em breve, ter o seu próprio carro. Não é assim? Ninguém tira a carteira para dizer que tem. Eu só tirei a carteira para dizer que tem. Eu não quero nem saber de dirigir. Não existe isso. Você está conseguindo compreender? Aprendeu a dirigir para praticar, para exercitar. Está dando para os irmãos entenderem? Então, queridos, que essa seja inicialmente a nossa preocupação. Primeiro, ser bem claro com Jesus, como eu tenho ensinado para os irmãos aqui nas quartas-feiras, né? Fala, Senhor, eu tenho aprendido de fato alguma coisa? E se eu tenho aprendido, eu tenho colocado em prática o que eu tenho aprendido? Sabe qual é o problema, queridos? Vou trazer para o lado humano, para você entender o lado espiritual. Um aluno, né, está estudando. Qual é o método mais utilizado? Porque existem outros, tá? Mas qual é o método mais utilizado que um professor utiliza para testar se o aluno aprendeu o que ele ensinou? Qual seria o método? Pode falar, Larissa. Prova. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite que pode não te agradar muito. Sabia que esse ainda é um método que Deus utiliza também bastante? Para verificar se nós estamos aprendendo o que Ele está ensinando? Permite que venha sobre mim e sobre você prova. Sabe por quê, queridos? Porque diante da prova,
Só a teoria não funciona. Diante da adversidade, diante da luta, diante do desafio, queira você ou não, goste você ou não, vai ter que botar em prática. Você está conseguindo entender? E aí surge um outro grande problema. Olha para mim. Veio a prova. Jesus te ensinou. Veio a prova. Só que você não aprendeu. Como é que vai praticar? Você está conseguindo entender, queridos? Como é que, por causa disso, muitas vezes, há no nosso meio, pessoas cuja vida espiritual parece que não anda. Parece que a coisa não progride. Exatamente por isso. Jesus ensina, só que ele não aprende. E por não aprender, quando vem a prova, porque a prova, ela pode produzir dois resultados. Concorda comigo? Depois da prova, ou você é... Isso mesmo, Fernandinha. Pode falar. Ou você é aprovado, ou você é reprovado. Nessa noite, queridos, como é que nós estamos diante de Deus? Se Ele nos chamar, como de vez em quando acontece nas escolas, que deixa a galera desesperada. Prova surpresa. E aí, João, vamos fazer uma prova surpresa hoje? Seremos aprovados ou reprovados, queridos? Você está conseguindo entender? Só para você sair daqui nessa noite pensando nisso mesmo. Senhor, e eu? Seria aprovado ou seria reprovado? Amém, queridos? Nós vamos seguir aqui porque tem algumas coisas aqui muito importantes. Hoje eu vou procurar terminar no tempo. Vou me comprometer de 8h20 passar para o Ministério de Louvor. Amém, igreja? Me ajude nisso. Tá bom, meu amor? Me ajuda. 8h20 eu vou chamar os amados. Aliás, não preciso chamar não. 8h20, vocês podem subir. Tá bom? Que aí o pastor Jorge, se estiver muito empolgado, vai perceber que está chegando a hora de parar. Queridos, e Jesus começa dizendo o seguinte, verso 3, por favor, Guilherme. Bem-aventurados, primeiro, queridos, a gente precisa entender, o que é isso? Que negócio é esse de bem-aventurado? Alguém pode me dar um sinônimo para essa expressão, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, um negocinho? Se tivesse prova hoje, vocês não seriam aprovados, viu? Feliz! Então eu posso colocar um tema aqui nessa mensagem, né? A fórmula da felicidade. Você quer ser feliz? Então vamos ouvir algumas orientações que não foram dadas pelo pastor Carlos, não foram dadas pelo maior teólogo da terra, mas orientações que foram dadas pelo próprio Jesus. Porque ele disse assim, verso 3, bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, confesso para os amados, eu já li várias vezes essa bem-aventurança e alguns desses versículos, e aí a gente, antes de pregar, obviamente a gente vai pesquisar até para saber o que falar para os irmãos, para não falar besteira, né? E amados, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, esse versículo aqui principalmente, depois os irmãos tiverem curiosidade, pesquisa lá. Tem um montão de gente falando um monte de coisa. E aí eu falei, Senhor, e agora? O que na verdade o Senhor quer dizer com esse negócio aqui de bem-aventurados os pobres em espírito, de espírito, dependendo da sua tradução? E aí, queridos, eu gosto quando Deus começa a falar comigo, porque aí eu passo para os irmãos aquilo que Deus falou comigo. Se os irmãos vão aceitar, concordar, enfim, os irmãos têm todo o direito. Mas sabe o que Deus falou no meu coração? O que é isso aqui? Felizes, pobres de espírito são aqueles que têm consciência da sua pobreza espiritual. Deus começou a falar isso comigo, eu falei, pô, mas ter consciência de pobreza espiritual, mas como é isso? Sabe por quê? Porque quando nós temos consciência da nossa pobreza espiritual, nós começamos a fazer o quê? A buscar riquezas. Que tipo de riquezas? Se nós somos pobres espiritualmente, nós temos que buscar riquezas espirituais. E aí, queridos, automaticamente você começa a valorizar muito mais
essas riquezas do que as riquezas físicas, humanas, palpáveis. Não que não seja importante, não que não tenha o seu valor, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente começa a entender como é que as coisas espirituais, elas precisam ser prioridade na nossa vida. O que será que é melhor? Ser um homem muito rico financeiramente falando e completamente perdido espiritualmente? Ou então ser uma pessoa que tem uma condição financeira limitada, que eu acredito que é o caso da maioria dos que estão aqui, mas ter a sua vida espiritual regular, boa, ter um bom relacionamento com Deus. O que é melhor? Você está conseguindo entender? É por isso que a Bíblia diz o quê? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e aí ele está falando de bens materiais principalmente, do que adianta o homem ganhar todos os bens da terra, se vier a perder a sua alma. Você está conseguindo compreender? E ali, queridos, o que o autor está dizendo ali é o seguinte: não é que você não possa ter as duas coisas, você pode ter sim, porque há pessoas que são ricas financeiramente e que estão bem na fita com Deus, tá? Hoje em dia a gente tem essa consciência, diferente dos tempos antigos. Por isso que Jesus, uma vez, conversando com uma galera, chegou um jovem rico, eu estou lembrando disso aqui agora, por isso que eu estou falando para os irmãos, Jesus conversando ali com o povo, chegou um jovem, e a Bíblia nos diz que esse jovem, ele tinha uma certa condição financeira. Ele perguntou: Senhor, o que eu faço para ser salvo? O que Jesus respondeu para ele? Mas você conhece os mandamentos, porque era um jovem, pela conversa entre ele e Jesus, muito provavelmente um jovem judeu. Jesus, conhecendo ele, falou: você conhece os mandamentos. E Jesus ainda cita alguns: não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe e tal. O que ele fala para Jesus? Senhor, isso aí eu faço desde a minha mocidade, desde que eu era criancinha. Eu acredito que aquele jovem esperava que Jesus respondesse o seguinte para ele: é mesmo, você faz tudo isso? Meu filho, então você já está salvo. Mas foi isso que Jesus respondeu? Não. Jesus disse assim: pô, legal, show de bola. É por aí mesmo, continua, hein? Continua. O jovem deve ter ficado, estou parafraseando só para você entender a passagem, tá? O jovem deve, pô, estou bem na fita, né? O homem falou que não é ruim. Mas, quando Jesus fala mais, deu ruim. Mas, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem, dinheiro que você arrecadar, distribui para a galera, para os pobres aí. A Bíblia diz que esse jovem foi embora triste e não voltou. Jesus tinha problema com riqueza? Tinha. O que os irmãos acham? Não, nenhum. Como não tem ainda hoje, como ainda hoje tem gente que pensa que tem, tá? Não tem não, querido. O problema daquele jovem não era o fato dele ter uma condição financeira boa. O problema daquele jovem é que Jesus identificou que no coração daquele jovem quem ocupava o lugar mais importante era o dinheiro. Por isso que a Bíblia diz o quê? Onde está teu coração, estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Você está conseguindo entender? O coração daquele jovem estava no dinheiro. E aí, depois que o jovem foi embora, Jesus conversando com os discípulos, Jesus falou o que para eles? Olha só, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, é assim? E alguns estudiosos dizem que essa agulha que Jesus está falando era a porta do templo, que era uma porta baixinha, você tinha que se ajoelhar para passar, que era chamada de agulha também. Agora, há outros que dizem que Jesus estava falando de agulha na literalidade, para expressar quão difícil era para um rico entrar no reino dos céus. Aí Jesus fala isso para os discípulos. E os discípulos perguntam assim: Senhor, se nem os ricos se salvarão, então quem vai se salvar? Sabe por que os discípulos perguntam isso, queridos? Porque naquele tempo havia uma cultura de que a pessoa, pelo simples fato de ter uma condição financeira abastada, ela já era automaticamente abençoada. Ou seja, havia uma correlação entre a vida financeira com a vida espiritual, que não existe. Lamentavelmente, tem muita gente com muito dinheiro que vai para o inferno.
Em contrapartida, tem muita gente durinho que vai morar no céu. Porque não há essa correlação. Você está conseguindo compreender, queridos? Agora, isso não significa que Jesus ou que Deus tenha problema com riquezas, tenha problema com bens materiais. Não é isso que ele estava ensinando. Você pode ter o dinheiro que for. Agora, o dinheiro não pode se tornar o teu Senhor. E é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Por isso que ele diz, bem-aventurados os pobres, em espírito. Porque eles entendem que os bens espirituais são os mais importantes, que devem ser a prioridade. Ele não está dizendo que você, que é pecado você buscar ser rico financeiramente, você ter uma boa vida, uma vida legal, trabalhar, se esforçar para isso. Agora, tudo também com equilíbrio. Porque a Bíblia diz assim, preguiçoso, olha para a formiga. Você nunca viu? Alguém aqui já viu uma formiga descansando? Eu nunca vi. Deitada na rede, tomando água de coco. Eu nunca vi. Formiga está sempre o quê? Trabalhando. Então, a Bíblia fala, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então, manda trabalhar, sim ou não? Agora, a mesma Bíblia que manda trabalhar também diz o quê? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Ou seja, a mesma Bíblia que manda trabalhar te diz que também não adianta trabalhar 24 horas por dia. Trabalhe pelas coisas espirituais que são necessárias, mas com equilíbrio. Por isso que a Bíblia diz que Deus, queridos, a Bíblia é sensacional. Deus fez o mundo em quantos dias? Vou até beber um negocinho aqui para você pensar. Quantos dias? E a Bíblia diz que no sétimo dia Deus fez o quê? Fez o quê, igreja? Descansou. Agora olha para mim, queridos. Deus se cansa? Mas se não se cansa, por que a Bíblia diz que ele descansou? Deus se cansa? Mas descansou? Mas se cansa? Mas descansou? É para você entender mesmo. Sabe o que a Bíblia está ensinando para mim e para você? Deus está deixando bem claro ali, queridos. Você tem que trabalhar? Sim. Mas que você tem que tirar pelo menos um dia. Agora olha só que coisa maravilhosa. Não é só para Deus não, você sabia disso? Se alguém fala, pastor, tem que trabalhar 6 dias. O sétimo dia é do Senhor. Você sabia que não é só para o Senhor? Que isso, pastor? O senhor está ensinando heresia, pastor. Porque a Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias, sim ou não? E no sétimo dia ele adorou a ele mesmo. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele fez o quê? Descansou. Sabe o que a Bíblia está ensinando para mim e para você? Filho, trabalha, mas não esqueça de descansar. Porque nós não somos máquinas. Até máquina tem que parar para fazer uma manutenção, senão pifa. Você está conseguindo entender como é que a Bíblia é fantástica, como é que ela nos ensina uma infinidade de coisas? Eu aprendo isso aqui. É priorizar as coisas espirituais. E nós temos feito isso, queridos. Temos feito isso. É lógico que haverá determinados momentos. Exemplo, se você arruma um trabalho que você tem que trabalhar domingo. Você vai trabalhar ou vai faltar o trabalho para vir à igreja? Hein? Trabalhar, sim ou não? Claro. Eu vou trabalhar. Se eu arrumo um trabalho que eu tenho que dar plantão domingo, vou falar com o pastor Carlos, pastor, ó, domingo dia tal, assim, eu estou trabalhando. Amém, mano? Vamos substituir aqui, pai, e vamos que vamos. Você está conseguindo compreender? Eu não estou dizendo isso. Agora, queridos, vamos ser sinceros. Muitas vezes nós priorizamos as coisas materiais. Chegamos do trabalho até no horário que dá tempo, João, de chegar na igreja. Mas, pô, estou cansado. Vou para casa dormir. Às vezes nem dorme, filho. Chega em casa, senta na frente da televisão e fica vendo... Não sei nem como é que é o nome da novela que está passando agora de noite. Você está entendendo? E isso não é priorizar as coisas espirituais. Aprenda isso aqui. Vamos seguir, porque eu não quero passar do meu horário, até porque 7h20 o povo vai invadir aqui, né? 8h20 o povo vai invadir. Porque ele diz assim, deu para você entender?
o verso 3, verso 4 ele diz assim: bem-aventurado, felizes os que choram. Como é que é isso? Felizes aqueles que choram, porque eles serão consolados. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui para os discípulos? Olha só. Serão mais felizes aqueles que entenderem que haverá momentos que você vai chorar. E esse choro que ele está falando aqui, porque você pode chorar de alegria, sim ou não? Ganha uma bênção, não é assim, Pedro? Você emociona com alguma coisa. Ai, obrigado, Jesus. É normal você chorar de alegria, sim ou não? Só que aqui ele não está falando de chorar de alegria. Sabe por quê? Porque ele diz o quê? Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Quem chora de alegria não precisa de consolo. Está dando para você entender? Então ali ele está falando de chorar de tristeza, momento difícil, momento de adversidade, momento de luta. Então ele está dizendo o seguinte, olha só, mais felizes são os que têm consciência que vão passar por esses momentos. Por que são mais felizes? Porque quando você acredita ou quando você não aceita esses momentos aí, você entra em crise. Primeiro, com quem você entra em crise? Com Deus. É o primeiro. Ô Senhor, fui para o evangelho, parece que o negócio piorou. Não é assim? Até porque tem uma denominação aí, um dos slogans, né? Eu entendo, não estou aqui, não é nenhuma crítica, é só uma observação. Uma denominação que um dos slogans qual é? Pare de sofrer. Então eu acho que me ensinaram o evangelho errado. Porque eu aceitei Jesus, mas mesmo assim, ainda continuo sofrendo. Você está conseguindo entender? A gente continua passando pelos mesmos problemas. Você entrega a sua vida para Jesus, você não passa a ser um anjo, queridos. Agora eu sou um anjo, eu ando flutuando, pastor. Eu estou acima de todas essas coisas. Tá não. Tá não. Crente, vou falar de crente fiel. Crente mesmo, que eu estou perguntando para você agora. Crente mesmo. É assaltado? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Cara na dúvida, né? Sim! Também. Crentão mesmo. Perde emprego? Sem ter feito nada para perder o emprego? Perde? Sim. Filho de crentão. Fica doente? Sim ou não? Sim. Você está conseguindo entender? Aí, logicamente, surge a seguinte pergunta. Pastor, então me explica. Eu não quero nada com Jesus. Eu sofro, meu filho fica doente, eu sou assaltado, eu perco o emprego. E se eu vou para Jesus? Meu filho fica doente, eu sou assaltado, eu perco o emprego. Passo as mesmas coisas, então qual é a vantagem? O versículo responde. Quando você passa por tudo isso com Jesus, meu amado, aleluia, Ele pessoalmente te consola. Aleluia. Sabe por que você recebe o consolo? Porque você tem agora dentro de você alguém chamado Espírito Santo de Deus, cuja uma das nomenclaturas também é Consolador. Você consegue entender? É isso que ele falou aqui. Olha só, se vocês entenderem que vocês vão passar por um momento de choro, vocês vão ser mais felizes. Vocês não vão ficar se degladiando, se debatendo com Deus, porque é assim que acontece quando a gente não entende esse negócio. Senhor, eu sou dizimista, como é que eu perdi o emprego se meu dinheiro dava o dízimo? Senhor, eu oro todo dia, boto na mão na cabeça dos meus filhos, e oro todo dia por eles, pela saúde deles, como é que meu filho está doente? Aí você entra em crise. Agora, quando você entende, fala, Senhor, o Senhor está no controle. Não estou dizendo aqui que você vai ficar rindo, porque eu não estou chamando ninguém para ser maluco, não. Pastor, como é que você está? Irmão, eu estou felizão, meu filho está com 40 graus de febre, irmão. Oh, glória, essa noite não dormi com ele, aleluia. Não, isso é coisa de doido, enterra esse menino que não está legal, não. Fala, irmão, estou na luta, passei a noite acordado, meu filho com 40 graus de febre, eu não sei o que está acontecendo, irmão, mas eu sei que Deus está no controle da situação, e Ele vai dar vitória. Aleluia. É isso, querido. Essa é a diferença. Você está conseguindo entender?
É isso que eu aprendo com a palavra. É isso que eu aprendo no verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando aqui. Você perdeu o emprego sem Jesus é uma coisa, perder o emprego com Jesus é outra. Tem crente aí que perde o emprego e fala, agora que eu estou com tempo para evangelizar mesmo. O diabo logo tá, arruma outro emprego para esse crente aí que esse camarada está dando certo sem fazer nada não. Você está conseguindo compreender? É por isso que Paulo falava o quê? Filipenses 4,13, que todo mundo conhece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que diz o anterior, né? Ele dizia, olha só, eu sei viver na fartura, sei viver na escassez, sei viver com saúde, sei viver doente, sei viver bem empregado, sei viver desempregado, sei viver amado por todos, sei viver odiado por todos. Era isso que Paulo estava falando. Ele entendia que ele ia passar por aqueles momentos, que fazia parte, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse choro aqui é parte importante do seu crescimento, que a gente começou a falar aqui no começo dessa mensagem. Pode ter certeza que você cresce, que nós crescemos muito mais nos momentos de choro do que nos momentos de alegria. Nós crescemos muito mais nos momentos de deserto do que nos momentos de oásis. Nós crescemos muito mais nos momentos de tempestade do que nos momentos de bonança. Não estou aqui pedindo a Deus para mandar nada disso. Eu falo, Senhor, não precisa mandar para mim não. Se for só bonança, bênção, eu aceito. Só oásis eu quero também. Estou pedindo deserto, estou pedindo luta, estou pedindo nada disso não. Mas eu sei que essas coisas fazem parte do processo. E que muitas vezes são necessárias. É bom? Não. Quem gosta de passar prova aqui? Quem gosta de passar luta? Quem gosta de ficar doente, ficar desempregado? Quem é que gosta? Ninguém gosta, queridos. Mas são nessas horas que a gente experimenta de fato o consolo de Deus. Aleluia. Muitas vezes são nessas horas que a gente experimenta de fato a presença dele ali do nosso lado, como aqueles discípulos a caminho de Emaús que eu falei para os irmãos aqui semana passada. Estavam ali desesperados, inconsolados, tristes, abatidos, decepcionados. Jesus se manifestou ali, foi andando com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. É nessa tempestade que ele se manifesta na tua vida. Quando essas ondas começam a se levantar, quando o vento começa a soprar forte, começa a entrar água no teu barco, aí Jesus aparece. Quando muitas vezes você se sente na cova com os leões, é ali que ele vai se manifestar na tua vida. Esses momentos de choro, de dor, de adversidade, são necessários. É isso que ele estava dizendo aqui. Se vocês entenderem isso, vocês vão ser mais felizes. Se vocês entenderem que isso não é para o fim de vocês, vocês vão ser mais felizes. Se vocês entenderem que isso faz parte do processo, do crescimento, do amadurecimento de vocês, vocês vão ser mais felizes. É isso que ele estava querendo dizer, verso 4. Vamos para o verso 5, por causa do nosso horário, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu estava lendo isso aqui, eu falei, caraca, isso aqui é complicado demais. Vamos ser sinceros, queridos. Ser manso é difícil pra caramba. Por isso que Jesus falou assim, se alguém bater na tua face, vamos usar um exemplo para você entender. Se alguém bateu na tua face direita, você faz o quê? Da esquerda. Só que tem um problema. Entre o camarada bater numa face e você oferecer a outra, tem um período aí no meio, né? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Porque quando ele bate na primeira, querido, pode ter certeza disso. É você que vai decidir se você vai dar a outra face ou se tu vai dar um murro na cara do camarada. É você que vai decidir, querido. Pastor, então não tem operação de Deus? Claro que tem. Sabe onde é que Deus começa? De acordo com a predisposição do teu coração. Como assim, pastor? Explica, vou explicar. Alguém bateu em você, pá, você tem vontade de bater de novo. Mas você, antes de reagir, você fala assim, ô, tem misericórdia, estou com vontade de dar um soco, vou arrebentar os dentes dele. Você sem perceber, você orou.
Primeiro que você foi sincero, né? E é isso que Deus gosta. Aí quando Deus percebe isso, aí é que ele atua. E eu acredito, sem cometer nenhuma heresia, Deus pode até falar assim para você: meu servo, eu sei disso. Você não está errado, não. Eu sei que você está com vontade de dar um soco, quebrar os dentes dele, e você tem até motivo para isso. Mas faça isso não. Você vai ganhar mais se você não fizer isso. Porque o que o diabo está esperando é você agir assim mesmo. E aí, queridos, mediante essa atuação de Deus, eu escolho não revidar. Me lembro uma vez, queridos, que eu fui conversar com um parente amigo meu. Alguns irmãos aqui sabem dessa situação. Ele estava morando numa casa que era minha, por direito. Fui conversar com ele. A gente já tinha tido alguns embates por causa disso. E aí, numa das conversas que a gente teve lá, ele se sentiu ofendido por mim. Falei uma coisa que ele não gostou muito, ele me deu um soco. Soco na boca. Na hora o sangue desceu. E quando ele me deu um soco na boca, eu virei assim, a face. Na hora que eu virei, queridos, tinha uma cama de ferro desmontada. Vários pedaços de ferro. Eu vi uma vozinha mansa, suave no meu ouvido que disse assim: rapaz, tu pegou esse camarada no colo, cara. Tu vai deixar ele fazer isso contigo? Querido, estou falando para você o que eu ouvi naquele dia. Pega um ferro desse aí e rebenta ele. Os irmãos acham que eu não tive vontade de fazer, não? O que os irmãos acham? Tive, querido. Tive. E se eu pego aquele ferro, eu tinha arrebentado ele mesmo. Mas não fiz. Porque do mesmo jeito que eu ouvi uma voz, eu ouvi outra que falou assim: faz isso não. Faz isso não, que esse negócio aí é comigo. Aleluia. Não fiz. Enfim, querido, só sei que eu virei para ele e falei assim: é isso que eu mereço de você? Na mesma hora começou a chorar. Desabou. Mas que deu vontade de fazer, deu. De onde eu tirei essa mansidão? Ah, irmão, porque eu sou pastor, irmão. Eu sou ungido de Deus, por isso que eu não reagi. Conversa, querido. Primeiro porque lembra que eu falei para você que eu ouvi duas vozes? Porque é assim que funciona, tá, queridos? Eu já disse aqui para os irmãos. Nosso Deus fala, mas o grande problema é que o diabo também fala. A diferença está em qual voz que você vai dar ouvido. Eu, naquele dia, pela graça e misericórdia de Deus, não tem outra expressão, não tem outra explicação, dei ouvido à voz de Deus. E Deus, os amados que conhecem a história sabem, e Deus me deu vitória na situação. Porque ele falou para mim que não ia sair da casa. Não vou sair. Faz o que você quiser, que eu não vou sair. Ainda me ameaçou. Eu me lembro que nesse dia eu virei para ele e falei duas coisas. Fulano, só vou te dizer duas coisas. A primeira delas: antes de fazer qualquer coisa contra mim, lembre que eu sou um homem de Deus e você sabe disso. Segunda, tudo que o homem semear, o homem vai colher. Não esqueça disso. Só falei isso para ele. E fui embora. Depois Deus me deu vitória, querido. Você está conseguindo entender? Então a mansidão vai depender, primeiramente, da sua atitude. Sabe por quê, queridos? Alguém te agrediu. Vamos usar uma forma prática para você entender. Alguém te agrediu. Se você quiser agredir essa pessoa de volta, Deus vai mandar um anjo para segurar a tua mão? Vai, Sandra. Não vai mandar. Deus vai mandar um anjo para você ficar duro assim? Vai mandar? Não. Se você quiser revidar, você vai revidar. Sim ou não? Sim ou não? Vai. Porque você tem liberdade para isso, querido. Você está conseguindo compreender? É isso que Jesus está falando aqui. Bem-aventurados os mansos. Porque esses mansos
é que vão herdar a terra. Tem uns crentes aí que eu já ouvi, tinha uma irmã que falava isso, né? Pastor, vou falar uma coisa para o senhor, pastor, eu sou crente, mas minha mão ainda não é não, pastor. Ela falava assim mesmo. E ela falava brincando, mas eu sentia que aquela brincadeira tinha um tom sério, que eu conhecia a irmã. Não era bom mexer com ela, não. Dava problema. Você está conseguindo compreender? Ah, pastor, eu sou crente, pastor, mas se mexer comigo dá ruim, pastor. Ué, como é que é isso? Ah, não muito tempo atrás, fui levar meu filho, não foi nem essa escola não, uma outra que ele estudava. Aí estou lá na porta, irmão, chegou uma irmã, crente, eu conheço ela, crente, conversando com uma outra que nem sei se era crente. Só que ela fala assim, se essa professora gritar com meu filho de novo, eu vou entrar e eu vou pegá-la pelos cabelos, vou arrebentar ela. Eu fiquei com medo da irmã, confesso para os irmãos, que a irmã é grandona, sabe? Assim, tamanho da Márcia Dias. Olha, passa a semana, parte para cima de mim, dá ruim, né? Fiquei olhando assim, eu falei, Jesus, como é que é isso? Queridos, eu tenho dificuldade, eu não estou falando para os irmãos que eu sou perfeito, que eu sou santarrão. Não é isso que eu estou falando, não. Mas lembra do que a gente falou aqui agora há pouco, que Jesus gosta de nos ensinar, mas quer nos ver praticando o que ele ensina? Onde é que fica isso? Que evangelho é esse que a gente anda vivendo por aí? Que é um evangelho que eu sou crente, como o pessoal costuma dizer a expressão, né? Que eu sou crente até a página 2. Se me xingar, eu xingo também. Ué, já pensou eu, pastor, os irmãos me encontram no trânsito aí, o camarada me fecha, ou coisa parecida, o camarada me xinga, né? Vai, pai! Aí o pastor Jorge responde a mesma coisa. Aí você passa, você não ouviu o cara falar, mas ouviu o pastor falando. Vai! Aí depois, no mesmo dia, você vê o mesmo pastor aqui em cima do púlpito pregando para você. Olha que maravilha! Como é que é isso, queridos? Me lembro uma vez um irmão que foi fazer um cartão de crédito, num mercado desse aí. Ele ia comprar uns negócios e tal, mas o dinheiro que ele tinha não dava. Aí ele falou, vou fazer o cartão, menina. O senhor não quer fazer o cartão? Que é assim que eles fazem, né? O senhor não quer fazer o cartão logo, que aí o senhor compra logo, é aprovado na hora, o senhor pode parcelar, se empolgou. Não, então vou fazer, quem precisa? Não precisa só da sua identidade. A menina pegou a identidade dele, levou e a gente foi fazer, fomos ver as coisas, então daqui a pouco a menina, aí ele foi lá, voltou lá, e aí minha querida? Aí a menina falou, devolveu a identidade e falou assim, olha só, infelizmente, o senhor não alcançou os pontos necessários para ter o cartão do nosso mercado. Querido, o cara se dizia pastor, tá? Meu amado, ele mandou a menina para tudo que é lugar. Eu fiquei olhando assim, eu falei, eu não conhecia aquele pastor não, eu falei, Jesus, é ele mesmo? Querido, mas ele se alterou de uma tal maneira. Eu fiquei com vergonha. Falei, tomara que só falta ele dizer que é pastor, né? Você está conseguindo entender? Eu falei, ué, como é que é isso? Como é que funciona? Eu estou sendo claro para os irmãos, já estamos terminando já, porque o louvor daqui a pouquinho vai subir aqui, mas está dando para os irmãos entenderem o que a gente está falando aqui? Queridos, é um evangelho de prática. Nós temos sido chamados para isso. Tem um montão de gente vivendo teoria no nosso meio. Queridos, é botar em prática o que Jesus tem nos ensinado. Ou será que é só aqui dentro? Funciona? Não, pastor, lá fora, quando alguém me dá uma fechada, pastor, eu mando para aquele lugar mesmo, pastor. Ué? Quer dizer que lá fora manda para aquele lugar, aqui dentro tudo dá glória a Deus. É assim que funciona, igreja. Me ajuda aí. Você está conseguindo entender? Aqui você põe a mão na cabeça para abençoar, lá fora você faz uns sinalzinhos feios com a mão. É assim que funciona. Onde é que fica esse verso aqui? Bem-aventurados os mansos. Queridos, Jesus, quando manda dar outra face, Jesus não está chamando ninguém para ser otário, não, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu ainda vou dizer uma coisa para os amados. Para você fazer o que Jesus está falando aqui, tem que ser muito mais valente. Para oferecer outra face, esse cara é brabo. Você está conseguindo entender? É isso que eu aprendo aqui com Jesus. Mansidão. Será que a gente tem sido isso aí? Olha que eu só falei, eu parei no verso 5, hein? Não, no verso 5.
A gente falou aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, você já entendeu. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. E bem-aventurados os mansos. Será que eu me enquadro nessas 3 coisas aí? Será que eu tenho sido manso? Dentro de casa. Como é que funciona? Você está conseguindo entender? Tem mais coisa aqui para a gente falar outras quartas-feiras, mas guarda isso no teu coração. Deus tem nos chamado para vivermos um evangelho de prática. É em outra religião que os camaradas falam o quê? Ah, eu até sou não praticante. Você já ouviu isso? Qual é a sua religião? Ah, eu sou católico, não praticante. Você já ouviu isso? Já, não já? Ou você já ouviu alguém falar assim, qual é a sua religião, irmão? Irmão, eu sou evangélico, não praticante. Você já ouviu alguém falar isso? Nunca ouviu. Apesar que do jeito que a coisa anda hoje em dia, daqui a pouco vai começar a falar, né? Mas sabe por que não fala? Porque evangelho pressupõe prática. Evangelho na teoria não funciona. Até porque o nosso mestre, o nosso parâmetro, a nossa referência, que é Jesus, ele não falava. Aleluia. Ele fazia. Ele fazia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus se batizou para dar exemplo. Lavou os pés dos discípulos para dar exemplo. Foi entrar num determinado lugar lá, o cara falou, opa, tem que pagar para entrar nessa assim não. Ele falou para Pedro, Pedro, é lícito cobrar dos filhos? Ou seja, em outras palavras, disse, eles não deviam cobrar de mim, né? Por eu ser quem eu sou. Não tem problema não, Pedro. Ainda tirou a onda, né? Pedro, ali, vai ali, na praia ali. Na praia, vai ali rapidinho na praia. Joga um anzol. Vai pegar um peixe. Primeiro peixe que você pegar, puxa ele, abre a boquinha dele, tem uma moeda lá dentro. Jesus era fantástico, né? Pedro foi lá, pegou, tinha um peixe, pegou a moeda, foi lá e pagou. Jesus não precisava pagar. Quando ele fez questão de dar exemplo. Podia dar carteirada, né? Vocês sabem com quem vocês estão falando? Eu sou o filho do homem, rapaz. Eu sou o cara. Você já ouviu falar de Lázaro? 4 dias de morto? Sabe quem ressuscitou ele? Eu. Conheceu o Bartimeuzinho? Conheceu o Bartimeuzinho? Cego? Quem curou ele? Eu. Você viu a filha de Jairo? Já escutou falar essa história? Sabe quem foi lá ressuscitar ela? Fui eu. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Foi assim que Jesus fez? Não, né? Fiquem em pé comigo, queridos, que nós vamos louvar ao Senhor para nós encerrarmos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos
foram criados, terra, céu e mar e todo ser que nele já. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a honra, a glória, a força, o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força, o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Graças a Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar, querido. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti as nossas vidas e Te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor. Ajude-nos a vivermos um evangelho genuíno, Senhor, um evangelho de verdade. Não queremos ser extraterrestres. Queremos ser como as outras pessoas são, Senhor Deus, seres humanos normais, igual a outras pessoas qualquer. Mas, acima de tudo, queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos Te agradar com as nossas vidas, queremos nos esforçar para colocarmos em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Independentemente da situação, das circunstâncias, do contexto onde estivermos inseridos, do que estivermos passando, independente de qualquer coisa, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos Te obedecer, nós queremos Te agradar, nós queremos praticar, aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Não é fácil, Senhor. Mas se o Senhor estiver conosco, aleluia, nós conseguiremos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Dá-nos a Tua mansidão, Senhor. Consola-nos aqueles momentos, Senhor Deus, que choramos, momentos de tristeza, de dores. Ajuda-nos, Senhor Deus, a priorizarmos as coisas espirituais, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Paizinho. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por mais um pouquinho desses ensinamentos que o Senhor tem trazido aos nossos corações nessa noite. Abençoa os Teus filhos. Leva cada um guardado, Senhor Deus, pelas Tuas mãos. Nos concede um restante de quarta-feira abençoado. Uma sequência de semana maravilhosa, Senhor Deus. Nos conceda a Tua bênção e a Tua vitória diante das lutas, das batalhas e dos desafios que ainda nos aguardam durante essa semana. Certamente o Senhor vai nos dar vitória diante de cada um deles. Abençoa Teus filhos nessa noite. Não só os que aqui estão no santuário, mas esses que nos acompanham pela transmissão. É em nome de Jesus que oramos. E é em nome de Jesus que Te agradecemos. Faz assim com a sua mão, ó. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho, e que as doces e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre.
E todo o povo de Deus receba aí. Diga